Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados asiáticos negociaram de forma mista esta terça-feira, com a entrada em vigor das tarifas de Donald Trump, com os índices chineses a negociarem mistos, o australiano a cair ligeiramente e o Nikkei a cair 0,85%. As tarifas de Trump entraram então oficialmente em vigor à meia-noite de terça-feira, impondo então taxas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, enquanto duplicaram as tarifas sobre os produtos chineses de 10% para 20%. As medidas visam cerca de 2,2 bilhões de dólares em comércio bilateral anual com os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, criando então o seu alegado fracasso dos fluxos de fentanil para os Estados Unidos. A China retaliou rapidamente a estas medidas, anunciando tarifas de 10% a 15% sobre os produtos agrícolas americanos, incluindo soja, milho, trigo, algodão, carne de vaca e também laticínios, que irão entrar em vigor a partir do dia 10 de março. Pequim também colocou 15 entidades americanas numa lista de controle das exportações e acrescentou 10 empresas americanas à sua lista de entidades não fiáveis. O Canadá também anunciou tarifas retaliatórias imediatas sobre 30 mil milhões de dólares canadianos, cerca de 20,7 mil milhões de dólares, aproximadamente, de importações americanas, com planos para atingir outros 125 mil milhões de dólares canadianos, se as medidas de Trump continuarem em vigor após 21 dias. O primeiro-ministro do Canadá disse que as tarifas vão perturbar uma relação comercial incrivelmente bem sucedida e violar o acordo da USMCA. E o primeiro-ministro de Ontário ameaçou cortar o envio de níquel e a transmissão de eletricidade para os Estados Unidos. Na China, os analistas esperam então que Pequim estabeleça um objetivo de crescimento para este ano de 5% do PIB e anuncia um déficit orçamental de 4% do PIB. As reuniões então do People Bank of China no Congresso Nacional do Povo também decorrem num contexto de tensões comerciais acrescidas e os investidores estarão aqui atentos a medidas de estímulo para contrariar os ventos contrários da economia. Tivemos também aqui vendas a retalho na Austrália, que aumentaram 0,3% em janeiro, recuperando uma descida de 0,1% registada no mês de dezembro. Na Europa, sentimento negativo, conforme estamos a ver, e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em baixa. No mercado de commodities, destaque aqui para o petróleo, que cai já a 0,80 no dia de hoje, para mínimos de quase 3 meses. Isto depois da OPEP mais indicar que irá prosseguir com os aumentos de produção planeados em abril, adicionando então aqui mais pressão descendente sobre os preços da matéria-prima. Já no mercado de criptomoedas, sentimento também muito negativo, o Bitcoin cai cerca de 3%, ampliando então as perdas da sessão anterior, à medida aqui que o entusiasmo com os planos de reserva de criptomoedas de Trump diminuiu. Recordar apenas que Trump anunciou na segunda-feira que tem aliás planos para fazer uma reserva estratégica de criptomoedas para os Estados Unidos, que poderão incluir moedas como a Bitcoin, o Ethereum, a Solana e também o Cardano. Apesar disso, apesar da recuperação de segunda-feira, terça e também o dia de hoje anularam então parte dessa recuperação. Olhando para o calendário económico, além dos dados então da Austrália, teremos aqui da parte da tarde declarações do Williams por parte da FOMC e também os inventários do petróleo do API às 21h40. Olhando para os mercados, começando aqui pelo petróleo, neste momento aqui a recuperar um pouco, depois da queda iniciada então esta manhã. O gás natural também teve aqui uma forte recuperação, volta aí para cima, conforme estamos aqui a ver, e nos metais preciosos temos aqui então o ouro a recuperar também muito forte esta manhã, a reganhar aqui a zona dos 2.900 em alta mais uma vez e mantém-se aqui bastante bullish, com uma recuperação de cerca de 1% no dia de hoje. E temos também aqui a prata bastante forte, a reintegrar aqui este antigo suporte em alta e portanto tem aqui capacidade, aliás, para continuar o movimento de alta. Olhando para outras matérias-primas, olhando aqui para a soja, mantém-se a negociar dentro deste range, ainda não o quebrou, portanto reagiu novamente em baixa no limite superior do mesmo. O café aqui a recuperar um pouco, portanto mantém-se aqui a negociar dentro deste canal que já havíamos aqui identificado, depois de testar o limite inferior do mesmo.
cacau continua a cair, portanto reparem, teve aqui um movimento corretivo em alta e voltou a cair, dirige-se para o target teórico então, 6.720 dólares. O açúcar mantém-se aqui próximo do suporte. Cobre, níquel, zinco, alumínio bastante laterais para já. E olhando aqui para os índices americanos, o S&P 500 aqui depois de uma forte recuperação a voltar a cair e neste momento encontra-se aqui no suporte dos 5.830, portanto se quebrar em baixa poderá vir aqui ao próximo suporte na zona dos 5.740 aproximadamente. Também o Nasdaq, portanto quebrou aqui este suporte em baixa dos 20.750, fez o reteste e agora está a vir para baixo. O Dow Jones praticamente que atingiu aqui o target, aliás, já atingiu o target teórico deste triângulo, aqui nesta vela. Agora está a consolidar um pouco. O Russell 2000 também continua a cair, também tem aqui um target teórico dado pela projeção deste range de médio prazo em baixa. E os europeus também a corrigirem um pouco, o DAX a corrigir os seus máximos. O IBEX mantém-se forte, apesar desta semana estar então a corrigir. Continua a ser aqui o índice europeu mais forte. O CAC também a cair um pouco. FTSE para cima. E também o Eurostock 50 está neste momento numa fase de consolidação. Olhando para o mercado cambial, aqui no heatmap conseguimos ver aqui então que o CHF é a moeda mais forte do dia de hoje. Seguido então do Yen e também do CAD. E as moedas mais fracas, aqui o dólar e também o AUD. Portanto, vemos aqui então dólar CAD em grande queda no dia de hoje. Apesar do petróleo estar aqui a desvalorizar, o CAD a ganhar alguma força. O EuroCAD também aqui a cair. Temos também então o Yen forte, sobretudo aqui em relação ao dólar americano. O dólar index continua a cair, portanto depois de fazer aqui o reteste a este duplo, à base do duplo topo, a cair com força, mas apesar disso o euro continua em alta e está aqui a testar a resistência dos 1,05. Se quebrar em alta poderemos ter aqui um breakout. Cable mantém-se a negociar dentro do canal. O AUD-USD também aqui lateral. E também o NZD-USD aqui a recuperar um pouco. Parece estar aqui a negociar dentro de um canal ascendente. No mercado de criptos, conforme referi, o sentimento é negativo. A Bitcoin, portanto, fez aqui o reteste à resistência e reagiu em baixa. Para já aqui apoiado na média móvel de 200 períodos. Mas, conforme já referimos, o principal target é aqui a zona dos 73 mil dólares. E também aqui a Solana veio aqui fazer também o reteste aqui à resistência. Reagiu em baixa com bastante força. E segue então a tendência de queda, portanto o target é aqui em baixo então nos 83,40 aproximadamente. O Ethereum também aqui a tentar quebrar, atenção, tentar quebrar aqui esta zona de suporte. Se confirmar, temos também espaço para o Ethereum continuar a cair. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.